amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Até aqui a tua mão nos conduziu e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Que seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Chegamos para a última EBD do ano e nesse início de EBD, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 100. Eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé. Salmo de número 100, Salmo de ações de graças. Salmo 100, eu farei a leitura do texto. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, assim como acabamos de ler na palavra do Senhor, que a misericórdia do Senhor, ela se renova, e ela se renovou novamente nesta manhã, porque estamos aqui. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor em mais um dia. Santo Deus, que nesta última EBD, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Te agradecemos por todo o ano que tivemos aprendendo da Tua palavra, seja na sala dos adultos, seja em outras salas. Pai, que em 2026 o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas, nos guiando, nos pastoreando. Ser conosco, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Que aqueles que nos visitam e que irão nos visitar em 2026 possam encontrar aqui uma palavra do Senhor. Um estudo voltado para que pessoas venham a te glorificar. Aperfeiçoa o rebanho, Senhor, para que mais e mais possamos trabalhar melhor, buscando te glorificar ainda mais. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa nos encher e que em meio a essa sociedade nós possamos ser sal e luz. É assim que oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou chamar a Maria Laura, que possa vir aqui. E vamos fazer a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 42, na qual faremos a leitura do versículo 1 ao versículo número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 42, do versículo 1 ao 11. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Então chegaram todos os capitães do exército, e Joanã, filho de Sereá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho para onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei
e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Amém. Neste momento, vamos para o momento do ofertório. Você que veio preparado com o dízimo e a oferta, que durante o cântico que será entoado, você possa vir até o gasofilácio e assim depositar. O cântico será o Te Agradeço. Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oremos. Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, como acabamos de cantar, pelos teus feitos, Senhor, nas nossas vidas neste ano. E agora podemos também te agradecer pelo sustento que o Senhor tem dado às nossas famílias. E nesse momento também te agradecer, porque podemos ter o privilégio, ó Pai, de te devolver em formato de dízimos e ofertas tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor, nesse momento, eu te peço, Senhor, que abençoe esses recursos, para que sejam utilizados da melhor maneira possível, para a tua honra e para a tua glória, no uso aqui da igreja, Senhor, e da congregação. Nós também te pedimos pelas famílias que não puderam fazer, por falta realmente dos recursos, Senhor, falta de trabalho. Ó Senhor, abençoa a vida dessas famílias com o trabalho, Senhor. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos para a nossa palavra pastoral. Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 a 12. Só aguardar um pouquinho para aqueles que queiram acompanhar nas Escrituras.
vai ser projetado aqui, mas aqueles que quiserem abrir, Deuteronômio 6, versículos 10 a 12, todos juntos? Não esqueças o Senhor. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias e tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6, 10 a 12. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, certos de que o Senhor a inspirou, e certos de que o Senhor alimenta a nossa alma, que o Senhor vivifica, transforma, consola. Ó Deus, e pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração. Queremos, ó Pai, compreender a Tua palavra e queremos praticar a Tua palavra. Pedimos assim, Pai, em nome, por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você já ensinou uma criança a andar de bicicleta? E aí você direciona, segura, daqui a pouco ela começa a andar por si só. E aí passa um tempo, ela já aprende, aí começa a soltar uma mão, e aí o pai fala: menino, cuidado, eu já sei. É impressionante o ímpeto de conhecimento, ou a sensação que a criança tem de já sei, eu não preciso que você me ensine isso. Ora, mas quem te ensinou a andar de bicicleta foi quem? Isso é só um exemplo simplório para falar sobre como o nosso coração, quando cresce, quando ganha algo, ele sente que já não necessita de mais nada daquele que o deu. E ele começa a desprezar e achar, agora eu já ando por si. E às vezes até chegamos na arrogância de achar que eu sei mais. Andar de bicicleta é possível que você aprendeu de um jeito, sabe mais do que seu pai até. Mas nem tudo na vida é assim. Ainda mais quando nós nos deparamos com aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, que é o nosso Deus. Mas o nosso coração é enganoso e às vezes ele se porta como que já sabe mais do que o próprio Deus, como que não precisa mais das instruções do Senhor, da direção que o Senhor dá, da sua proteção. E agimos assim. O povo estava aqui, irmãos, Deuteronômio, lembre-se, às portas da terra prometida, já chegando. E eles tinham uma promessa antiga dada por Deus a Abraão. Olha, Deus falou a Abraão: eu vou dar à tua descendência essa terra. A terra do Queneu, do Ferezeu, do Jebuseu, vai ser tudo de vocês, da sua descendência. E o povo estava chegando naquela terra, não por méritos, nós já conhecemos a história. O povo não fez nada de si. O povo não tinha recursos nem exércitos para conquistar aquela terra. Dádiva da mão de Deus, e Deus repete: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob o juramento prometeu a teus pais. É Deus quem está colocando vocês lá. E aí Deus faz questão de, por boca de Moisés, lembrar: as vinhas que tem lá, vocês não plantaram. As casas vocês não construíram. E aí você pode pensar, que injustiça, Deus pega e tira um povo da terra para colocar Israel. Não. Lá quando Deus falou a Abraão, Deus falou: olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade desses povos da terra. A ideia é, esses povos que habitam a minha terra, Deus falando, esses povos que estão habitando essa terra que é minha, ao Senhor pertence a terra. Salmo 24. Esses povos estão praticando coisas terríveis contra mim,
contra a própria criação, contra o seu próximo, e eu vou tirá-los, vou desapossá-los da minha terra. Eu vou puni-los, e aí agora eu vou dar a vocês, Israel, esta terra. Vocês estão ganhando, vocês não estão fazendo nada por mérito. E esse é o trecho que Moisés enfatiza. Lembre-se, as casas, as cidades, vocês não edificaram. As casas, vocês não encheram. Vocês vão chegar lá, já vai ter tudo. A ideia, vai ter panela, vai ter roupa, vai ter comida, vai ter tudo na casa. Vocês não encheram essas casas. Os poços, vocês não cavaram. Eu estou dando a vocês. E aí, ele encerra dizendo assim, guarda-te, para que não esqueças o Senhor. O coração do homem é suscetível, irmãos, a se voltar contra o Senhor nas primeiras lutas. Você deve se recordar, por exemplo, do salmista, quando ele fala assim, mudou-se a destra do Altíssimo, caducaram as promessas do Senhor por todas as gerações. Nas primeiras lutas, o nosso coração tende o velho homem a se esquecer de quem é o Senhor. Se esquecer de todas as dádivas que Deus tem dado, de como a sua boa mão conduz em dias difíceis. E aí, às vezes, a gente enfrenta lutas, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus providencia o que precisamos, e aí a gente passa por ela e fala assim, foi o Senhor. Na próxima luta, a gente de novo, Senhor, Deus se esqueceu de mim, eu estou sozinho. Nosso coração é assim, ávido em fugir de quem é o Senhor. Provérbios 30 vai falar sobre o coração que nega ao Senhor durante a fartura. Não é só a dificuldade, a fartura faz isso, e o texto vai falar, olha, quando vocês virem tudo do bom e do melhor, quando a bonança chega, e aí você chega nesse fim de ano, esse ano foi difícil, mas esse próximo ano, quem sabe o Senhor me abençoe. É possível que Deus te abençoe financeiramente? É possível que sua saúde melhore? Mas é possível que não também. Mas se por um acaso você enfrentar um período de bonança na vida, e aqui é esta a expressão do texto, não esqueça o Senhor. Não deposite o seu coração nas riquezas. Salmo 62 fala sobre isso. É muito comum, jovem, criança, adolescente, é comum que o nosso coração seja tentado a se esquecer do Senhor por causa do entretenimento. Você pode ter um ano de farturas em entretenimento, que a sua alma faz com que você pense, olha, isso aqui é muito bom, eu quero. E aí você começa a mergulhar nisso. Seja como seu descanso, seja como um ídolo dentro do seu coração, que você começa a largar tudo. Não estou falando só de igreja, de culto, mas de família, de trabalho. E aí você mergulha naquilo, se esquecendo do Senhor. Ou pelo próprio trabalho em si, de você olhar e perceber, olha, isso aqui tem me dado retorno, e aí você mergulha no trabalho, e aí você começa mais uma vez a construir um ídolo, se esquecendo de quem é o Senhor. Ou ainda você pode pensar que o conhecimento que você venha a obter, olha, esse ano vai ser um ano em que eu vou ter possibilidade de fazer um curso, de estudar mais, e aí você vai crescendo no conhecimento. Jovem, não se esqueça do Senhor. Não deposite a sua esperança. Não pegue aquilo que Deus tem te dado. E aqui é essa expressão do texto. É Deus quem dá. Ele deu para você, Ele está enchendo o seu coração, fartando a sua vida. E aí você pega aquela fartura e fala, ela é tudo para mim. Eu já tenho tudo o que eu preciso. E se esquece de quem é o Senhor. E a parte principal do texto é que você está esquecendo que você recebeu desse Senhor, não foi somente cidades, casas cheias, poços abertos, vinhas, olivais, fartura. Você recebeu redenção. Olha a parte final do texto.
Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não se esqueça quem redimiu a sua alma dos seus pecados, quem te deu sentido de vida, quem te faz olhar para as riquezas que Deus dá, para a provisão que Ele dá, e entendê-las e desfrutar da melhor forma, é o Senhor quem redimiu e abriu seus olhos para que você desfrute da realidade da forma mais proveitosa e deleitosa possível. O Senhor. Foi na cruz que você teve os olhos abertos. Então, não desvie os seus olhos de quem é o Senhor. De quem era você. Você era casa da servidão, você era escravo. Você estaria perdido sem o Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias, com tudo que o Senhor te dá, com seu conhecimento. Seja um bom funcionário, seja um bom filho, seja um bom pai. E lembre-se, você só pode entender e desfrutar de cada delícia dessa que o Senhor dá na sua presença, quando você compreende quem é o Senhor. Ele é aquele que redimiu os teus pecados e que te deu sentido de vida. Não esqueças o Senhor. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ler juntos? Não esqueças o Senhor. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e oliva que não, e quando e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6, 10 a 12. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui hoje pela manhã na nossa igreja. Se você nos visita pela primeira vez, vou pedir que você fique em pé para que possamos vê-lo. Pode levantar aqui, ali também atrás, lá. Olha aí. Como é o nome de vocês aqui? Aline, Giovana, Ednei. Acho que eles são da família Xavier, não é? Sejam bem-vindos, podem sentar. Da bancada Xavier. Ali atrás, como é seu nome? Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Viu aqui? E aqui, Gisele, Roberto e Sara. Muito obrigada pela presença de vocês. Podem assentar. Felipe e Ana. E Ana é irmã de Ingrid. Sejam bem-vindos, podem assentar. E ali tem uma senhora. Alguém me ajuda com o nome dela aí? Alba. Tá? É da sua família, irmã Gessília? Sua irmã. Tá certo. Seja bem-vinda, dona Alba. Pode assentar. Na galeria, não. Temos alguns irmãos viajando já de recesso, de férias, e temos também muitas famílias aqui visitando, né? Eu vi aqui, acho que é a família da Celciana, que é a irmã dela, a Mariana, com os filhos e o esposo. De Brasília? Sejam bem-vindos. Tem mais gente também, Xavier, visitando, mas veio para ficar dessa vez, que é o pai e a mãe do Hélio, a dona Maria e o seu José. Que alegria nossa recebê-los aqui, para morar aqui em Fortaleza. E tem a minha família também, ali atrás, a irmã da minha mãe, tia Marisa, minha prima Liginha, o marido dela, Marcos, e o filho Léo. Sejam bem-vindos. São lá da Igreja Presbiteriana de João Dourado, né, da região de João Dourado. Mais alguém nos visita?
por primeira vez. Aos que já têm vindo, Deus os abençoe, sejam bem-vindos aqui conosco. Qualquer dúvida, procure qualquer irmão da nossa liderança, ou pastor, os pastores. Temos aniversariantes essa semana. Tem uma colinha aqui para mim hoje, para ver se a multimídia vai me trollar de novo. Mas acho que não. Hoje é aniversário de Joabe e Isabel, de casamento. Eles estão em viagem. Aniversário também da Lúcia. Hoje também. Pode vir aqui à frente. Conforme eu for chamando, quem estiver aqui, pode vir aqui à frente. No dia 29, aniversário da Bia. Bia Campos, esposa do Samuel. Acho que eles estão viajando também. No dia 29, também aniversário do Vito, filho do Paulo e da Dorothy. No dia 2, do Guilherme Barrio Gui. No dia 4, aniversário de casamento de Amanda e Marcelo. Eu não sei se tem mais alguém que está aqui hoje que faz aniversário essa semana. Se você faz aniversário, pode vir, para que possamos orar. Casamento? Ah, é? Da Maria e do... Podem vir, então. Ela até falou ontem para a gente. São 45 anos de casados. Lembrei. Que bênção. A idade de vocês eu não vou perguntar, viu, Lúcia? Léo também faz aniversário essa semana. Vou chamar ele aqui. Vem, Léo. Você é Xavier também? Olha aí. Mais uma Xavier. Léo está fazendo 15 anos, dia 2 também. Vamos orar agradecendo a Deus, então, pela vida desses irmãos queridos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque Tu és um Deus tão bom, nos permite uma manhã de sol bonita, Senhor, para que possamos estar na Tua casa, agradecermos o Teu nome, estarmos com os irmãos e aprendermos da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, de cada visitante também que tem vindo ou veio hoje por primeira vez. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, ó Deus, nessa manhã, saiamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Quero Te agradecer também, Senhor, pelo aniversário de cada irmão, Senhor, que completa mais um ano de vida. Ó Senhor, que Tu abençoes a vida de cada um deles, ó Deus, dando aquilo que eles precisam para viver uma vida santa, correta, justa, diante de Ti, uma vida alegre, Senhor, e uma vida que coloca diante de Ti os desafios e sabe que temos a Tua mão, Senhor, conosco, nos guiando em tudo. Ó Deus, como acabamos de ver, Senhor, que em cada momento daquilo que Tu tens nos dado, além da salvação em Cristo, Senhor, possamos também agradecer e lembrarmos, ó Deus, de quem veio tudo isso e para quem devemos tudo isso, Senhor. E que toda a glória seja para o Teu nome, pela vida de cada irmão que faz aniversário. Assim também pelas famílias que completam mais um ano de casamento. Ó Deus, os casais, que Tu os abençoes, ó Deus. Temos visto tantos padrões tentando ser criados, ó Deus, diferentes daquilo que a Tua palavra diz. Fortalece a Tua igreja, fortalece os casais da Tua igreja, para que sejam padrões fiéis de Ti, Senhor. Daquilo que Tu tens para as famílias que glorificam o Teu nome. Continua abençoando, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vou chamar as crianças, não terá divisão de sala, certo? Vocês vêm para cá, nós vamos orar, aí vocês voltam para os papais de vocês, tá bom?
Se existe aviso, já encostem aqui, fiquem aqui pertinho, tá bom? Vamos pedir ao pastor Isaac que possa orar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos a Ti pelo privilégio que temos de vermos a família da aliança tão cheia dentro da casa do Senhor, que é a sua igreja. Somos gratos por todas essas crianças que aqui crescem ouvindo a palavra de Deus. Pedimos sabedoria, Deus, aos pais, à igreja, para continuarmos ensinando todas elas, Deus, a conhecer a Ti, a reconhecer a Sua voz, a converter os seus coraçõezinhos e a conclamar, Deus, que só existe um Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu pelos pecados delas. Cuida de nós, Deus, e nos dá um domingo de paz na Sua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Amém. Podem voltar para os cantos. Acho que temos poucos avisos por conta da questão também das... fim de ano, né? Sociedades internas todas, dá aquela pausa natural. Mas eu quero avisar que na próxima terça-feira nós teremos nossa reunião de oração. É a última do ano. Para os que não estiveram no último domingo, nem na última terça, nossa reunião de oração é normalmente às quartas. Mas nesse fim de ano, por conta do feriado, uma data que normalmente as pessoas estão ou viajando com as famílias, nós antecipamos para terça-feira. Então, na última semana já foi na terça, e nessa será na terça. E aí, na semana seguinte, volta a quarta-feira normalmente, tá bom? Então, nessa terça-feira, às 19h30, nós teremos a nossa última reunião de oração deste ano. Tem algum mistério, algo místico nisso? Não. Mas convidamos você, que se você puder, esteja conosco e ore junto conosco. Será um momento abençoado, certamente. Sexta-feira será a reunião da congregação. Então, a sede puxou da quarta para a terça e a congregação adiou da quinta para a sexta. Somente nesta semana, tá bom? Então, só para deixar bem claro. Quarta e quinta são os dias normais, quarta e quinta na congregação. Nesta semana, aqui será na terça, na congregação na sexta. Então, pronto, termina o ano aqui e começa o ano lá, na congregação. Tá bom, então. Eu creio que são esses os avisos. Nós já vamos começar a nossa escola dominical. Eu queria pedir aos pais máxima atenção às crianças. Nossa escola dominical, ela é voltada para adultos, mas hoje a gente vai dar pinceladas aqui e acolá às crianças. Não é uma tarefa fácil segurá-las, porque a rotina delas de escola dominical é nas salas, então tenha um pouquinho de paciência. Você que não tem filho, tenha paciência com a inquietude natural das crianças, tá bom? É até um aprendizado que a igreja precisa ter, de aprender mesmo a ter paciência com o filho do nosso irmão. E eu aproveito para falar sobre isso, só um pequeno parêntese. A Igreja de Cristo precisa aprender mesmo a ter essa paciência com os nossos filhos. Durante o culto, por exemplo. Uma questão que eu já mencionei, você já imaginou como era o culto ao Senhor na antiga aliança?
Aliás, haviam várias expressões e vários momentos de ajuntamentos solenes, seja para a leitura da lei, seja para os sacrifícios. Você tinha animais, você tinha crianças, você tinha os cheiros, que alguns deles eram agradáveis mesmo, de incensos, mas outros cheiros não eram tão agradáveis, alguns cheiros de carne esturricada, queimada mesmo. E o povo tinha de se concentrar e aguardar a redenção, e pensar e se concentrar no que estava sendo feito, e ouvir a palavra, e às vezes em pé, ouvindo a leitura da lei com máxima atenção. E você tem o privilégio de estar sentado, confortado, não precisa mais de sacrifício de sangue, Cristo já deu esse sacrifício, e às vezes um barulho da criança ao lado te perturba. Pense um pouquinho mais, se concentre mais um pouquinho, olhe como se fosse o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, e ajude, inclusive. Não faça cara feia para o pai, para a mãe, para a criança. Ame, é filho da aliança, está aqui no meio do povo de Deus. Então, pense um pouquinho sobre isso, com muito carinho. É uma alegria e é um privilégio termos os nossos filhos aqui em nosso meio. Tá bom? Então, fecho esse parêntese. E aí a gente vai iniciar a nossa escola dominical. Eu vou só pedir o celular para acompanhar os slides daqui também. E nós vamos tratar hoje um tema, e é um tema que é daqueles que você gastaria 2, 3, 4 domingos. Obrigado, meu irmão. E nós vamos tratar ele em um só domingo, porque a ideia é ser mais aplicativo do que abrangente na profundidade de cada aspecto que esse tema poderia trazer para a gente, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. E vamos abrir as Escrituras em Tiago 1,17 como texto de abertura. Tiago 1,17. Para o pessoal que tenha, porventura, dificuldade em visualizar aqui, tem no grupo do WhatsApp da igreja os slides, certo? Tiago 1,17. Nós vamos ler juntos esse texto. Esse é um texto, repito, nós não vamos expor esse texto, nós vamos expor o tema e pensar em várias perspectivas desse tema. Só já antecipando, vamos falar primeiro que a confissão de fé menciona a imutabilidade de Deus. Depois vamos falar sobre a imutabilidade pensando em um aspecto de imperfeição da aliança, do povo da aliança, dos decretos de Deus, da providência, do ser de Deus, da criação, redenção e, por fim, do relacionamento com Deus e a imutabilidade, tá bom? Tiago 1,17, todos a uma só voz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, te rendemos graças pela tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nesta manhã em que estudaremos, Pai, alguns detalhes tão profundos, ó Pai, tão difíceis de compreender, ó Pai, que às vezes confunde mesmo a nossa mente tão pequena e limitada. Mas nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo, para o querer e o realizar. Até a nossa respiração depende do Senhor. Ó Pai, quanto mais aprender, mais sobre o Senhor. Por isso pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Abençoe as crianças neste tema tão profundo. Mas pedimos que o Senhor, por misericórdia, nos edifique, Pai. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu já mencionei, irmãos, que pensar em
mudança ou mutabilidade, nesse aspecto de ser alguém que não tem nem sombra de mudança, como diz o nosso texto, é difícil, mas eu preciso pensar nesse aspecto que eu já mencionei, de como tentativa e erro faz parte do nosso processo natural de aprendizado. Eu já mencionei sobre Adão, por exemplo, e eu me recordo, que quando pensamos em pecado, precisamos distinguir de alguns aspectos de erro, e aí eu vou explicar direitinho, que não são necessariamente pecado. Eu já dei o exemplo que se você desse uma bola de basquete ou mesmo uma bola de futebol para Adão no Jardim do Éden, olha, bota essa bola aqui, coloca uma trave ali, ou uma mira, ou um arco e flecha, e Adão foi criado hoje, acerte aquele alvo. Você acha que Adão iria acertar de primeira, crianças? Pergunta. Não. Mas Adão não foi criado sem pecado? Você acha que ele ia errar o alvo? Naturalmente. Porque, neste aspecto, tentativa e erro faz parte do processo de aprendizado de pessoas que foram criadas finitas, limitadas. Nós não somos perfeito não é o termo. Nós não somos perfeitos em todos os nossos atributos como Deus é. Deus é sábio no mais alto grau, aliás, toda sabedoria reside nele. Toda perfeição nele. E por ser ele perfeito, sábio, infinito em todas as suas perfeições, ele necessariamente é imutável. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, eu falo que mudança faz parte do processo de aprendizado. E essa mudança vai permear a sua vida até quando? É uma pergunta para adultos também. Até quando nós mudaremos? Pergunta para a classe. Você acha que até chegar e depois disso a gente vai mudar? Sim ou não? Sim, nós somos passíveis de mudança. E a vida eterna é esta, o quê? Nós vamos passar a eternidade conhecendo, crescendo, mudando, crescendo, conhecendo mais, conhecendo. Nós somos seres mutáveis. Deus não. Ele é infinito, ele é completo em si. Por isso, irmãos, vocês precisam pensar que alguns termos são bem difíceis. Até o por isso aqui é complicado você usar. Ele é imutável em seu ser. Faz parte da sua própria essência, natureza. Ele é imutável. Então, as Escrituras apresentam, irmãos, Deus como um ser imutável. É alguém que não depende, nem deseja, obviamente, ele não precisa, não deseja de mudança em seu ser. Ele não só tem todas as informações. Às vezes nos deparamos ou nos colocamos diante de Deus como aquele que tem as informações previamente. Não é simplesmente tem as informações, ele mesmo as decretou. E aí a gente começa a pisar em um terreno bem difícil, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Só lembrando, não é um estudo exaustivo, tá bom? Então a gente não vai conseguir descer muito em cada aspecto. Mas ele é sábio, ele é justo, onipotente, onisciente. Ele conhece todas as possibilidades. Pense no seguinte, quando a Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus sabia que nós estaríamos aqui neste momento, cada um com cada aspecto de vida assim? Sabia.
Não só isso, ele escolheu isto, e mais do que isso, pare para pensar que Deus conhece todas e todas as possibilidades. Às vezes nós lamentamos porque somos mutáveis e erramos. E erramos tanto no sentido de não ser pecado em tentativa e erro simples, natural de aprendizado, e erramos no sentido de pecado mesmo. Mas Deus, Ele sabe os seus lamentos. Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Nós somos assim. O tempo todo nós vivemos em mudanças, erros, acertos, e anda numa direção, e pensa de uma forma, repensa de outra, pede perdão. Alguns não querem pedir perdão. Uns vão numa direção, outros querem barrar. A gente vive assim. Se você parar para pensar um pouquinho sobre a sua mutabilidade, pense em coisas que você gostava e que você deixou de gostar. E aqui eu já abro um parêntese. Somos tão mutáveis que às vezes caímos, jovens, adolescentes, crianças, caímos na besteira de pensar assim: eu quero casar com uma moça, ou então eu quero casar com um rapaz, ele tem que ser crente, mas ele tem que gostar de passear. Ele tem que gostar de tal comida, ele tem que gostar de tal coisa. Daqui a 3 anos ele deixou de gostar daquilo, daqui a 10 anos ele deixou de gostar. E aí? Nós somos seres assim. Ah, mas quando eu casei você gostava disso? Irmãos, a consciência de quem é Deus, de que Ele é imutável, também deve mexer com a nossa consciência nos nossos relacionamentos, de que nós não somos seres mutáveis, ou imutáveis. Isso. Então, o ser de Deus, a essência dele, seus atributos, que nós poderíamos relistá-los, alguns que eu já mencionei, de onipotência, eternidade, santidade, justiça. A sua perfeição está aí permeando todos os atributos, a infinitude dele em cada atributo desse. Tudo isso não pode ser compatível com mutabilidade. O Senhor é imutável. E aí Tiago fala: em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, daqui a gente vai andar em alguns pontos e vamos tentar ser o mais objetivo possível. O primeiro deles, não está passando? Está ligado. Acho que agora foi. O primeiro deles, eu vou só citar alguns pontos da confissão de fé, não vou citar todos por causa do nosso tempo. A nossa confissão de fé fala sobre os aspectos da imutabilidade de Deus, e aí você pode dizer: a confissão de fé fala baseada em quê? Em textos bíblicos que falam e citam, e a gente vai ler alguns desses textos no decorrer. Mas ela cita assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, e aí ele começa depois: imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E aí ele vai continuar, mas eu vou buscar outro ponto. Em outro ponto ele diz assim, na confissão de fé: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. E aí falando dos decretos de Deus sobre salvação e condenação. Em outro ponto, a confissão de fé fala do eterno e imutável propósito de Deus. Em outro ponto, ele vai falar da infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Mais 2 pontos que eu cito. Segundo,
no capítulo sobre a providência, ele diz: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. E, por fim, ele fala do imutável amor de Deus. Peguei esses pontos aqui para mostrar que a confissão de fé vai pegar textos bíblicos e mostrar como é que as Escrituras apresentam a imutabilidade de Deus. Há várias nuances nas Escrituras, mas ela fala do ser de Deus como sendo um ser imutável. Nada no Senhor muda, nenhum dos seus atributos mudam. Então, o amor de Deus não muda. A destra do Altíssimo não muda, como o salmista ora no Salmo 77. Mudou-se a destra do Altíssimo. Não mudou. Mudou a sua perspectiva, o coração endurecido, os olhos cheios de lágrimas, enxergando turva a providência de Deus. E aí sim, você começa a olhar: ah, Deus mudou comigo. Deus não muda. O ato da eleição de Deus é imutável. Quem Deus elegeu, o número dos eleitos de Deus não muda. E a gente vai também mencionar um pouquinho sobre isso. Os decretos de Deus, os planos divinos sobre tudo o que acontece, e eu acho belíssimo porque a confissão de fé pega e extrai das Escrituras o aspecto do amor de Deus sobre os seus filhos. É imutável. Isso aqui já traz aplicações sobre consolo, e a gente fala mais à frente sobre isso. Resumo, os nossos símbolos de fé apresentam o que as Escrituras mostram sobre quem é Deus no aspecto de imutabilidade. Deus não muda. E se orar mais fervorosamente, Deus não muda. E agora como é que eu oro então, pastor? Olha, eu queria muito ter tal coisa. Deus não muda. Deus não muda. Guarde isso e a gente vai andar. Crianças, nesse primeiro aspecto, lembre-se, vocês estão diante de um Deus que não muda. Ele é imutável, Ele é perfeito. Sabe quando você quer, e alguém fala, você tem uma festa de aniversário, e aí você chega naquela festa, depois você chega em casa: mãe, foi muito legal, mas faltou isso. Ou então, quando você chega e fala: não quero nada, foi tudo perfeito. Essa é uma visão muito minúscula sobre quem é Deus. Deus é tão perfeito em cada um dos seus atributos, cada um dos detalhes do seu ser, que Ele não precisa mudar em nada. E aí vocês vão ver um pouquinho mais à frente, aliás, agora, quando eu falo sobre a imutabilidade e a questão da imperfeição. Eu trago aqui uma citação do Lewis Berkhoff, quando ele fala sobre a imutabilidade de Deus, que ele diz assim: até a razão, você pensar um pouquinho, ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor ou para pior. E aí ele diz: mas em Deus a perfeição absoluta, melhoramento e deterioração são igualmente impossíveis. Se você pensar em um Deus que muda, você está pensando em um Deus que precisa melhorar ou que vai piorar. Então, a própria razão vai fazer você pensar um pouquinho sobre isso. E a mutabilidade, ela é característica ligada a quem necessita de alguma coisa. Eu já mencionei a questão de Adão, mesmo antes da queda, ele era incompleto. Adão era incompleto. Por que era incompleto? Só você pensar que Adão ainda não conhecia a Cristo na sua obra perfeita e completa. Adão era finito, pequeno, limitado, suscetível à queda. Adão era. A imutabilidade, irmãos, é um atributo exclusivo de Deus, não compartilhado com o homem. E após a queda,
o atributo eu vou chamar assim, de mutabilidade do homem, ele sofreu algo pior, que é a própria semente do pecado, nos conduzindo o tempo todo à mudança, à instabilidade. E isso também deveria promover em nós, irmãos, um olhar sobre quem nós somos. Porque às vezes pensamos e agimos como se... E aí entra orgulho. Como se não necessitássemos de mudança. E aí, por exemplo, nos relacionamentos, olhe, por exemplo, para o seu cônjuge. Quantas vezes o seu cônjuge precisa repetir uma coisa e pedir para você mudar? Lá em casa não é assim não, viu? Quantas vezes pede para você mudar e você se põe em um pedestal de quê? Imutabilidade, como se fosse Deus. Não preciso. Nessa área eu já sou bom. Irmãos, estudar a imutabilidade de Deus precisa necessariamente colocar-nos no pedestal de baixo, que nem é pedestal. Colocar no chão e dizer, Deus é imutável. Deus não precisa de mudança. Deus nem sombra de variação. Eu preciso. Irmãos, se a palavra de Deus diz que eternamente nós vamos crescer, nós vamos aprender, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo. E aí eu quero chegar em alguma área da vida e dizer, não, nessa área eu já estou bom já. Naquela outra área, às vezes a gente até brinca ou até fala, essa área Deus tem me dado estabilidade. É possível sim que tenha uma área de estabilidade, mas pensar que tem área que você não precisa mais crescer, isso é você se colocar nesse pedestal de imutabilidade que pertence ao Senhor. Por quê? Porque a imperfeição, ela é natural nossa, e porque a finitude também o é. Se antes da queda eu precisava crescer, depois da queda, o nome já diz queda, ainda mais. Então nós precisamos repensar isso. E perceba o que Tiago diz em sua carta. A gente está no capítulo 1. Eu não vou ler dos versículos 2 ao 17. E vou deixar essa tarefa para casa para você ler com calma. Mas veja quando ele fala sobre sabedoria nas provações, e em breve eu vou pregar sobre isso, provavelmente agora em janeiro. Olha o que ele diz, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí, no final, ele vai haver aqui um contraste, porque ele fala, o coração do homem é assim, ele erra, ele passa por provações, ele não sabe lidar, ele troca os pés pelas mãos, ele faz uma coisa, depois ele faz outra, e ele vai tentando e se batendo, e ele vai dizer, peça a Deus a sabedoria. Por que pedir a Deus? Enquanto o homem age por causa da queda, muitas vezes assim, agitado, de ânimo duplo, ele vai contrastar com o texto que nós lemos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Peça a quem? Olha, lá no alto. Estou comparando os trechos. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Há um contraste aqui da natureza humana com a natureza divina. Enquanto a natureza humana é assim, imutável, instável tantas vezes, o ser de Deus, ele é imutável. Então, pense que nós sim somos imperfeitos, nós sim precisamos o tempo todo analisar nossa vida em relação à mudança. E aí, crianças, pensem que vocês precisam o tempo inteiro pedir sabedoria ao Senhor, ouvir os pais. Ah, os pais de vocês são imutáveis? Não, eles não são o ser de Deus. Mas os pais de vocês já chegaram à idade, ou deveria ter chegado, de maturidade, de mais estabilidade, menos mudanças. E tanto é assim, que é uma pergunta, eu creio que vão responder tão facilmente. Quem é o alvo
das ideologias de gênero? Crianças ou adultos? Por quê? Porque elas são mais mutáveis. Elas estão nessa fase inicial de formação, de pensamento, de mudança. E das mais simples, às vezes a criança começa torcendo para um time de futebol, depois, quando chegam à idade, já começa a torcer para outro, ou começa a gostar de uma coisa. Mas você não comia isso? Não, não gosto mais. Elas estão nessa fase, e isso denota imaturidade natural da criança. E aí, Tiago vai mostrar aqui, já antecipando o que nós vamos expor, vai mostrar que a mutabilidade é sinal de imaturidade. Essa volatilidade de pensamento, de ação, isso é próprio nosso, mas não deveria ser assim. A gente deveria fazer o quê? Olhar para aquele que é imutável. Suplicar àquele que é imutável. Então, há essa perspectiva no texto de pensar a imutabilidade de Deus como aquele em quem nós buscamos estabilidade para o nosso coração, que é mutável e instável. E é assim mesmo. Pense quantas vezes você passa por crises. Quantas vezes você enfrenta a crise e você fica perdido em seus próprios pensamentos. Perdido mesmo. Você nem sabe o que pensar. Não sabe nem o que fazer, nem o que pensar. E às vezes o pensamento vem e bagunça a sua mente. Mas a perspectiva aqui de Tiago, uma das perspectivas nas provações, você olha para aquele que é imutável. Porque você é imperfeito. Porque você é fraco. E você depende completamente dele. Há outros textos que fazem esse contraste ou algo parecido. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aqui é trazendo, irmãos, aspectos do ser de Deus que são totalmente diferentes do homem. E aí, são diferentes em alguns aspectos, são diferentes tanto no aspecto de pecado, de mentira mesmo, e quanto no aspecto de arrependimento. E aqui eu vou falar assim, eu não vou falar disso agora, mas eu vou falar assim, nem todo arrependimento é por conta de um pecado. Às vezes você faz uma receita de bolo, dona de casa, ou até um cozinheira, vai fazer uma receita de bolo, e aí vou fazer um experimento. Normal, não tem pecado envolvido, um experimento, e dá errado o experimento. Por que eu fiz isso? Nem foi pecado envolvido, mas isso mostra a nossa limitação, finitude, imperfeição. Nós não somos o ser de Deus que é perfeito. Outro texto, Deuteronômio 32, 4, diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. O trecho vai falar sobre, e por isso que eu coloquei aquela primeira imagem, uma montanha, a ideia de uma rocha, ali o Everest, né? Mas mostrando, esta é a figura sobre quem é Deus. Ele é estável. E aí você vai ver alguns textos das Escrituras falando assim: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Terceiro ponto que eu trago aqui é o da aliança. Êxodo 3, 14, o texto diz assim. Abra aí Êxodo 3. Aliás, tem aqui, né? Se você não consegue. Não, está do Malaquias, né? Ok. Êxodo 3, 14. O Malaquias é o texto que eu vou falar daqui a pouco. Êxodo 3, 14. Abriram? Vamos ler juntos? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse texto
dentre alguns aspectos que ele traz, ele fala de aliança, ele fala de como o homem que depende do seu ser. Ele é o Deus que é, ele é o único ser que não depende de ninguém para ser. Mas ele fala também daquele que é, ao mesmo tempo, imutável. Ele traz esse aspecto de imutabilidade. Eu sou o que sou. Deus não é suscetível a nenhum tipo de mudança. E aí, quando Deus se apresenta para Israel, aí só para você entender, tanto essa expressão eu sou o que sou, que foi usada por Cristo, mostrando que Ele mesmo é Deus. O próprio nome Yahvé, ou Jeová, Javé, é uma variação desse verbo ser, eu sou. E uma das perspectivas é deste ser perene. É, inclusive, usado em outras palavras, por exemplo, aquele que era, que é e que há de vir. Ou eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, isso mostra, um dos aspectos, mostra a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo. E aí algumas pessoas falam assim, o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. O do Antigo Testamento era irado e matava as pessoas. No Novo Testamento não, é gracioso, bondoso. Não. A palavra de Deus aponta o mesmo Deus. Não são dois deuses distintos no Antigo e no Novo Testamento. Há até tentativas de dizer, o Deus do Novo Testamento foi influenciado por cultura assim. Não. A palavra de Deus apresenta o mesmo Deus. E aí, se você pensa em um Deus que é diferente, lembre-se que quando no Antigo Testamento Deus mostrava de maneira tão dura a sua ira sobre alguns povos com cetro de ferro, no Novo Testamento essas mesmas promessas ou esses mesmos eventos são usados para falar sobre o Messias, aquele que virá como cetro de ferro. Nós estudamos isso nas últimas semanas. Aquele que virá como cetro de ferro. Ou mesmo lá em Apocalipse, quando fala do dia da ira do Cordeiro. Então, esse pensamento é equivocado. Mas Deus se apresenta, pense nisso, Deus se apresenta a Israel para libertar esse povo, e uma das primeiras menções para dizer quem é o Deus que está libertando Israel, eu sou aquele que é imutável. É uma das expressões. E aí Malaquias, o texto que eu coloquei ali, vai trazer isso de forma mais direta. Ele vai dizer assim, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está aí a resposta. No Antigo Testamento, um Deus gracioso. Sabe por que Deus não consumiu? Lembra que quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou exterminar esse povo e vou de você fazer uma grande nação. Deus exterminou o povo do jeito que Deus falou com Moisés? Não exterminou. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, como foi orado hoje aqui, são a causa de não sermos consumidos. Lá na Antiga Aliança, e aí nós temos esse texto. Mas olha que interessante. Esse verbo, mudar, ele é usado, o de Malaquias, tá bom? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Isso aqui também já traz uma perspectiva para o povo da aliança, que vamos falar logo depois. Mas esse verbo mudar é usado para traduzir lá, por exemplo, Davi fingindo de louco. Vocês lembram ele lá com os filisteus fingindo amalucado? É usado Davi mudando o seu comportamento. É usado também por Jeroboão mudando a sua aparência para falar com o profeta. É usado por Israel mudando a sua lealdade em relação à Síria e o Egito. E a ideia, irmãos, é de você ter uma aliança e por causa do seu caráter você honrar aquela aliança. É aqui que eu chego nesse aspecto.
o Deus da aliança se apresenta para Israel: olha, eu sou imutável. E aí eu pergunto para vocês, se chega alguém com um caráter, seja na sua empresa, prestando um serviço, e você conhece, não, aquela pessoa é uma pessoa que honra o compromisso. Eu sei como ela é. Aí ela chega: olha, eu preciso fazer um negócio contigo. Na minha terra, chama Terra do Ouro, a gente fala assim: não, para fulano, você pode dar ouro em pó na mão. Você não tem medo dele perder uma poeirinha. Imagine para o Deus que se apresenta: eu sou imutável, eu estou entrando em aliança com vocês, eu prometo redenção, eu vou dar a vocês uma terra, eu prometo a minha presença no meio de vocês, eu prometo curar suas feridas, te corrigir, com açoites às vezes. Qual é a confiança que você tem diante desse Deus? Aí você olha para esse ano de 2025 agora, pense um pouquinho. Por que você não foi consumido? Foi porque você foi bonzinho? Ou foi porque Deus é imutável? E aí a sua aliança recebe o quê? As dádivas da imutabilidade desse Deus. Você está diante de um Deus que é imutável, que te fez promessas, que promete cuidar de você. E você não foi consumido, não é porque, nem eu, porque nós somos bonzinhos, mas é porque Deus é imutável. Então, todas as suas relações, sobretudo aqui estamos falando da aliança, recebem as dádivas de termos um Deus que é imutável. Por quê? Porque o ano inteirinho, quem foi que mudou? Quem foi que pecou tantas vezes? Quem foi que fez promessas de fidelidade, de ler mais a Bíblia, de orar mais? Início de ano é mestre para você fazer essas promessas. E aí, chega no fim do ano, olha quem foi que mudou o ano inteirinho. E sabe como é que Deus continua te olhando? Filho. Irmãos, é porque Deus é imutável que nós podemos olhar para essa aliança e dizer: ah, Senhor, se tivesse em minhas mãos. E aí entra o lado inverso. A imutabilidade e o povo da aliança. A gente não pode dizer o mesmo do povo de Deus. Deixa eu trazer alguns versículos. Eu vou pedir para algumas pessoas irem abrindo. Oséias 6,4. Quem abriu pode ler. Salmo 78, 37. Efésios 4, 14. Esses 3 textos. Oséias 6,4. Pode ler em voz alta, por favor. Isso é um lamento. Me lembra Cristo lamentando: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar. Que te farei, ó Efraim? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Segundo texto, Salmo 78, 37. Muito bem, o Tito lendo aqui, criança participando, muito bem. O coração deles não era firme, nem foram fiéis à sua aliança. Aqui é aquele salmo que fala das gerações, que Deus resgata um povo, ensina esse povo a amar o Senhor, e esse povo teria que, não encobrir, o que ouvimos nossos pais, não encobriremos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. E aí ele vai continuando falando da história de Israel, e ele vai dizer: olha, o povo de Deus não foi fiel à aliança. Lembre do último sermão, Gênesis 15, há 15 dias nós falamos nesse texto, e como Deus faz aliança com Abraão, e Deus não deixa Abraão passar entre os animais, mas o próprio Deus vai lá como aquele que é imutável e que garantiria o cumprimento. Por quê? Porque sabia que Israel não ia cumprir a aliança. Israel quebraria a aliança. Várias vezes. Nós erramos várias vezes, nós quebramos.
Próximo texto, Efésios 4:14. Esse texto é interessante porque ele vai falar recursos que Deus dá à sua igreja. Ele dá dons à sua igreja. Para que esses dons Deus dá? Deus deu o dom para fulano, outro para ciclano, beltrano, para que os crentes sejam aperfeiçoados e cheguem à perfeita varonilidade e não sejam mutáveis. E aí, esse mutáveis aqui é em relação com o pecado mesmo, agitado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Mas percebam um aspecto, o aspecto de que nós fomos criados à imagem de Cristo. A nova criação no nosso coração, a regeneração, ela tem por base a pessoa de Cristo. E, obviamente, há aspecto, aí, obviamente, não é uma transmissão de mutabilidade, mas nós olhamos para os aspectos de estabilidade espiritual e não de viver assim, sendo carregados de um lado para o outro. Assim é o nosso coração. Há outros textos que a gente poderia mencionar, mas lembre, por exemplo, de Elias, quando chega e fala assim, olha, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Perdão, eu estou lendo aqui de Josué. Também há esse texto, mas eu quero ler o de Elias. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Esse é o nosso coração. O velho homem está ali. Mas lembre-se, Deus dá aos seus filhos um novo coração. Se o coração, ao mesmo tempo, ele é sede do pecado, e aí o velho homem está ali, nessa instabilidade, Deus dá ao homem a regeneração. A nova vida e o velho homem habitam no mesmo coração. O pecado está ali, mas está o novo homem. De tal modo que a gente não tem desculpas para viver nessa instabilidade espiritual. Para você viver ansioso todo o tempo, aí a gente pode abrir esse parêntese para falar sobre ansiedade. Ansiedade deveria ser depositada olhando para aquele que é imutável. Pense, se Deus é fiel em todas as suas promessas, em todas as suas palavras, por que o nosso coração vive assim? Inquieto. E eu duvido que alguém pense aqui que Deus que é mutável, que Deus, não, Deus está pensando o que vai fazer, Ele não sabe direito ainda. A gente sabe quem é Deus, mas o nosso coração anda inquieto. O povo da aliança, acabei não passando, o povo da aliança, infelizmente, vive disso aí. Teu amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Declaramos amor a Deus. Como eu te amo, Senhor. Daqui a pouco eu estou, Senhor, o que, Senhor? E aí pense, por exemplo, no inverso, como é o amor de Deus para conosco. Eu chego num ponto, talvez um dos mais difíceis mesmo de compreender, que é quando pensamos nos decretos de Deus. Esse é um texto bem conhecido, Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, é difícil você pensar nos decretos de Deus, é difícil. Pensar num Deus que decretou todas as coisas, e eu já também vou deixar um ponto claro. Não vou, pastor, e Deus decretou o mal também? Eu não vou entrar na questão do mal. Isso aí daria alguns estudos para pensar sobre esse aspecto.
Mas veja o que diz lá em Ezequiel 12, versículo 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. O que há, meus irmãos, sobre decretos de Deus que complica o coração nosso, é que a gente não consegue distinguir assim, decreto de execução. Eu posso, até em miúdos assim, conversando, eu posso tomar decisões de fazer assim, eu vou fazer assim. Se não der certo, eu volto. Mas não é assim o pensamento do Senhor. Você tem que se recordar que a palavra de Deus fala de alguém que sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E é aí que entra aquela questão das possibilidades. Deus conhece não só o que está acontecendo, não é só conhece, Ele, antes de tudo, decretou de maneira inalterável tudo o que ocorre. Aí a primeira pergunta que vem é, então nós somos robôs? Não. Mas como é isso? Aí entra aquela tensão dificílima da soberania e da responsabilidade. Deus, ao mesmo tempo, decreta e, ao mesmo tempo, nós somos seres responsáveis. Nós pegamos as coisas, nós fazemos, nós agimos há uma liberdade nas nossas ações. Mas Deus fez de um modo que nós fazemos porque queremos, mas há um decreto por detrás de tudo o que ocorre. Eu gosto de usar um termo assim, um exemplo bem direto para falar o seguinte, para fechar um raciocínio. Alguns pensam que os homens têm livre arbítrio, e pensam também que Deus apenas prevê o futuro, como se fosse alguém muito sábio e que imagina como as coisas deveriam acontecer. Se Deus não tivesse decretado todas as coisas antes da fundação do mundo, pense, por exemplo, que o anticristo poderia ter livre arbítrio para não ser anticristo, liberdade para fazer o que quiser até esse ponto. O plano de Deus falharia. Então, quando você pensar na providência de Deus na história, tem um termo que o Paul Helm usa em um dos seus livro muito bom para falar sobre isso aqui, o livro é Providência de Deus, que ele vai falar que a providência de Deus é isenta de riscos. Em nenhum momento da história houve risco do plano de Deus falhar. Não houve. Nem quando Abraão pegou o punhal para sacrificar Isaac, e se... Aí o texto vai dizer, Abraão creu que Deus ia ressuscitar ele dentre os mortos. O que aconteceria, e aí a gente anda mais um pouquinho, se Ezequias, mais na frente, eu já mencionei na última semana, mas a gente menciona novamente, não existe riscos. Por que não existe? Porque ele já escreveu toda a história antes da fundação do mundo. A Bíblia fala do livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Romanos 9 também um texto que fala muito sobre isso. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus, antes da fundação do mundo, já preparou vasos de ira e vasos de misericórdia. Aí Paulo vai dizer, os vasos de misericórdia somos nós. Isso traz muita segurança ao coração, irmãos.
É difícil mesmo, porque nós confundimos decreto com providência, com a ação de Deus agindo na história. E aí, na sua providência, parece, é igual vocês encontram na rua, vendo alguém andando, e encosta numa loja, aí faz assim, aí volta. Você de longe faz assim, olha, ele foi lá e errou o caminho. Não, visualmente dá essa impressão nos atos de Deus. Mas aquele caminhar providencial de Deus na história já estava decretado antes da fundação do mundo. Ele agiria assim. Nós também temos uma impressão errada dos decretos quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Irmãos, tem vários textos que falam que Deus se arrependeu. Talvez, eu imagino que uns 6 ou 7. Por isso, Deus se arrependeu. Aí você, Deus se arrependeu? Como assim? Eu vou me limitar a esse ponto a falar, não confunda a ação de Deus na história com o decreto. Quando o texto fala assim, Deus se arrependeu de haver criado o homem, e aí chama Noé acha graça diante do Senhor, Deus manda um dilúvio para destruir o homem. Nós já pregamos sobre isso, inclusive, e falamos sobre esse se arrependeu. Mas não confunda esse agir com o decreto. Decreto é antes da fundação do mundo. Não é o correr da história. Deus decretou de modo inalterável tudo que ocorre. E sabe o que é interessante? É que as pessoas falam assim, todo mundo tem um dia certo de morrer. E por que tem um dia certo de morrer? É porque Deus decretou mesmo. Mas quando você se depara com alguns aspectos, você começa a fugir daquilo que você afirma acreditar. É porque é mesmo incompreensível, e eu gosto da expressão, um oceano não cabe num balde. Então, olhar para os aspectos dos decretos e vejam, decretos não são a imutabilidade de Deus, mas o Deus que é imutável criou decretos que são imutáveis. Por que são imutáveis esses decretos de Deus? Porque Deus é sábio, é perfeito, é infinito. E Ele não melhora nem piora o que faz. Não tem como. É natural. Se Ele vai fazer um plano, ou se ele escreve a história, Ele não escreve algo sendo pego de surpresa com nada. Deus não foi pego de surpresa com Adão. Deus não foi pego de surpresa. Aí você pode puxar até para a sua vida. Deus não foi pego de surpresa com o seu problema do trabalho, com a crise no seu casamento. Deus não é pego de surpresa em nada na história, mas Ele tem propósitos santos em tudo que Ele projetou antes mesmo da fundação do mundo. E por que Deus foi ensinar isso aqui para o povo de Deus? Como é que eu oro então, se os decretos são imutáveis? Nos decretos imutáveis de Deus, Ele resolveu fazer com que a sua oração fosse meio pelo qual Ele executasse sua vontade. Por exemplo, Ezequias. Nos eternos decretos de Deus, nós vimos aqueles aspectos. Ezequias não tinha filhos, Ezequias não tinha irmão, e Ezequias ia morrer, e Jesus é descendente de Ezequias. E aconteceu o quê? Ezequias precisava ser curado. Ezequias precisava ter um filho. É mais um dos nascimentos impossíveis que está sendo contado ali em Israel. Olha, o Messias vai vir, opa, não vai. Não tem filho, não tem irmão, e está morrendo. Então você percebe esse Deus que decretou lá, e aí Ezequias ora, e Deus dá mais anos de vida. É o meio pelo qual Deus Deus usa para responder o seu povo. Aí é onde eu chego em providência. Providência há vários aspectos várias histórias que a gente poderia pensar. Por exemplo, aí os exemplos que eu trago são esses aí. Deus se arrependeu de ter criado o homem no dilúvio. Eu não vou responder todos, tá bom? Eu vou só lançar a dúvida no coração de vocês. Mas eu vou trazer os aspectos.
Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como assim? Mas Deus não é imutável? Aí você vai outro ponto. Deus fala para Moisés que faria dele um novo povo. Êxodo 32:10. Deus muda o trato que ele tem com a casa de Eli. 1 Samuel 2:30. Deus se arrependeu de constituir Saul rei em Israel. Deus freia o mal que ele prometeu sobre Acabe, quando Acabe se humilha diante do Senhor. Depois eu listo aqui Ezequias, que eu já mencionei, e fala que Deus se arrepende do mal contra Nínive, lá no texto de Jonas. Como é que eu fico diante desses aspectos da providência de Deus? Irmãos, lembrem-se do que na teologia chamamos de antropopatia, que são sentimentos humanos que são usados por Deus para ensinar sobre o que Deus sente, qual é o sentimento da parte de Deus. Mas, como são apenas antropopatias, ou você vai lembrar, por exemplo, de antropoformismos, ou ideias de formas que Deus vai ensinando ao homem. Deixa eu dar alguns exemplos. A Bíblia fala que Deus mediu o céu a quê? E Deus tem palma de mão? Não tem. O que é que você entende? Você fica olhando, Deus tem 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Não, não é essa a ideia. A ideia é mostrar a grandiosidade desse Deus, que é muito maior do que palmos. Não dá nem para comparar, e inclusive o próprio texto fala, a quem compararei? Não tem a quem comparar o Senhor. Você não pode comparar o Senhor. E aí você tem os palmos, e você percebe, não é muito mais sublime do que isso. Da mesma forma, quando a Bíblia fala, Deus se arrependeu, pense, o sentimento da parte de Deus é muito maior, muito diferente do que nós pensamos ser arrependimento, do que nós sentimos com arrependimento. Eu já falei que arrependimento, a mesma palavra significa pesar, por exemplo, ou consolar, a depender do modo verbal. É uma ideia de sentimento e não de alguém que tem erro, falha, limitação e muda de direção. Você encontra no arrependimento uma mudança de direção do observador, mas não do decreto. Na ação você tem um Deus que sente, e você tem um Deus que muda numa perspectiva humana. Ele está levando Israel para cá e fala, você está vendo isso aqui assim, você vai andar para cá agora. Mas tudo isso está dentro do decreto do Senhor. Mas humanamente, para que o homem entenda o que Deus está fazendo e sentindo com aquela mudança, você vai ter Deus falando, a Bíblia falando, Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, aquilo pesou o seu coração. Então você vai ter essas questões da providência, que você não pode confundir essa ação de Deus na história com decreto. Seus decretos são imutáveis. E ao olhar humano, às vezes enxergamos pensamos que há algum aspecto de variação, e não há. Há outros textos que vão falar sobre isso. Isaías 41:4 vai dizer, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ele vai mostrando a sua ação na história. É aquele que que conhece, que faz todas as coisas. Não é qualquer menino mexendo na história. E aí o texto de Malaquias, repito, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E por último, Salmo 89:34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então percebam, Deus age na providência da história assim. Já caminhando para o nosso fim,
Sobre o ser de Deus, nós já mencionamos alguns aspectos, mencionamos a questão do eu sou, mas só para frisar, imutabilidade não é algo que Deus tem, como eu tenho algo em minha mão. É algo inerente ao seu ser. Deus é imutável, porque Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele não precisa de mudança nenhuma. Então pense, a imutabilidade de Deus tem relação com o seu ser. E aí você vai ter vários textos falando sobre esse ser perene, aquele que é e que era e que há de vir. Ou Isaías também falando assim, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías 48, 12. Mostrando, Deus não muda, eu sou o mesmo. Outro texto também em Isaías, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha que interessante. Deus falando do seu ser como Ele é, eu sou o mesmo, e porque eu sou o mesmo, eu vou carregar vocês. Eu já carreguei, tenho carregado e vou continuar carregando vocês. Irmãos, pensar na imutabilidade de Deus é pensar em uma palavra consoladora à igreja. Deus promete não só levar o povo como uma promessa humana de ir e desistir. Eu prometo que vou com você, amigo, e desisto. Não, é alguém que é imutável em seu ser. Por ser imutável em seu ser, quando Ele dá a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel. E Ele não é só fiel por tentar ser fiel, mas por ser caráter essencial do seu ser. E aí, aqui quando eu chego no penúltimo, aliás, no antepenúltimo aspecto, mas esse aqui tem relação com providência, tá bom? Ele toca na providência. É porque falamos da providência mais ligadas às coisas que acontecem em Israel, e como Deus foi agindo e aparentemente mudando ao olhar do receptor. Mas pense, por exemplo, que nós podemos perceber um Deus que é imutável em sua relação com a criação. Eu vou só guardar aqui e mencionar que na criação nós enxergamos regularidade. Por exemplo, amanhã o sol vai nascer? Vai? Tem certeza? Absoluta? Só se o Senhor voltar, né? Mas se o Senhor não voltar, vai chover em algum lugar do mundo? Vai. Vai continuar havendo sementeira, semente, árvore, vai nascer, vai continuar havendo. Você vai ver as promessas dadas a Noé ligadas a esses aspectos. E isso traz traços da sua imutabilidade. Você olhar, gravidade, solte 1 milhão de vezes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vai cair na mesma velocidade perfeitamente. São traços da imutabilidade de Deus na sua providência. Isso aqui não é imutável, não. Sabe por que não é imutável? Alguém tem um exemplo na Bíblia de que a gravidade não é imutável? O machado caiu. Eliseu, onde mais? Vou dar a dica, salva-me, Senhor. Pedro andando por sobre as águas e descendo. Irmãos, imutável só o Senhor. Na criação você vai encontrar traços dessa imutabilidade de Deus. E isso não foi criado à toa. Isso foi criado para revelar mais do ser de Deus. Nós conhecemos o que diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir o quê? A sua voz. Um dos aspectos é, Deus
é imutável, tem regularidade. Olha só, é perfeito. Não é perfeito, perfeito é o Senhor. Não é imutável, imutável é o Senhor. As leis não são, Deus é imutável. Então, olhar para a criação no dia a dia deveria me fazer dar glórias a um Deus que é imutável. E essa imutabilidade da criação deveria promover consolo. Por quê? Porque o Deus que regula dia após dia as células, tudo, é o Deus que prometeu redenção. Aí eu ando para o nosso penúltimo ponto, que é este, e aí mistura um pouquinho de tudo. Eu vou ler um texto, Atos 2, 23, olha o que diz aí, falando sobre Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de Nicos. Aí está aquela tensão, foi o homem que matou, foi o homem que é responsável. Aqueles homens crucificaram Cristo. Verdade. Mas foi Deus que entregou. Foi Deus que pré-ordenou, decretou, antes da fundação do mundo. Foi. Todas as coisas foram decretadas por Ele. Até na redenção, irmãos, nós desfrutamos traços da sua imutabilidade. Ele redime o homem do seu pecado. E na redenção, na perfeição do seu plano, tudo ocorrendo, Paulo vai falar, na plenitude dos tempos, tudo perfeito. Por que foi assim? Porque Deus é imutável, e as suas obras acontecem exatamente como Ele designa. Jeremias 31, 3, eu vou mencionar sobre esse último ponto, relacionamento. Jeremias 31 vai dizer assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atrai. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atrai. Irmãos, pensar na imutabilidade de Deus, ou mesmo em aspectos que Ele revelou que trazem traços da sua imutabilidade. Falamos dos decretos, na providência, na criação, na aliança. Mas tudo isso fala de um Deus que resolveu se revelar para seres mutáveis e partilhar para esses seres mutáveis crescerem mutavelmente em toda a história, eternamente, perto dele, se conhecendo, se parecendo com ele. E isso não começa quando Jesus voltar. Isso começa quando Deus toca no coração do homem e nos dá o deleite de desfrutar de um Deus imutável. Irmãos, quando você olha Deus falando e tratando seres como nós como filhos, e falando assim, você pode me chamar de pai, trazendo para perto, ensinando, e aí a gente cai e ele levanta. A gente age com infidelidade e ele continua fiel. O que é que diz o Salmo 23? Bondade e misericórdia, certamente o quê? Me seguirão. A ideia ali é de perseguição mesmo, de vai atrás de você. Ela que vai atrás de você por onde você vai. E por que a bondade e misericórdia vai atrás? Porque Deus é imutável em seu ser. E Ele prometeu cuidar do seu povo, pastorear o seu povo, ser o Deus desse povo, chamar esse povo de meu povo, chamar de filho, mandar o seu filho por esse povo. E dizer assim, olha, vai, eu sou o seu pastor. Eu vou atrás de você com minha bondade e com minha misericórdia. Isso vai acontecer. Pastor, mas está doendo. Pastor, mas está inseguro. Mas eu tenho planos e meus planos sempre frustram. Deus promete consolo para o seu povo. E olhar para a imutabilidade de Deus deve promover consolo. Deus não conduz nenhum dos seus filhos sem saber para onde leva. Ele conduz, irmãos. É condução, é pastoreio.
Ele vai junto com as ovelhas. Você precisa orar mais também. Sabe por quê? Ele não vai responder nada, nenhuma oração, de modo duvidoso. Deus não responde as orações de modo dúbio. Sabe quando você dá uma resposta que não quer dar para o filho? Não, Deus não faz isso com seus filhos. Deus não dá duas palavras. Ah, meu filho, faz isso. Oh, meu filho, eu falei mesmo. Não era assim, não. Era assim. Você tem relação real com Deus. E eu encerro com uma... pensando assim, como a gente se relaciona com os nossos filhos, e às vezes podemos ter a sensação de que a oração para com Deus, olha, se Deus é imutável, por que eu oro? Parece que não tem relacionamento real de pai e filho. Existe relacionamento real nosso com Deus imutável. Tem, até na oração. Lembre-se de quando você está com seu filho e seu filho lhe pede uma coisa. Ou, aliás, antes de pedir, você vê ele entrando, e aí baixa a cabeça, ou faz algum olhar, aí você já faz assim, já sei o que ele vai pedir. Aí ele entra, aí você fala assim, vai pedir tal coisa, eu vou dizer não. Aí ele vai chegar e vai se espernear. Ou então, do jeito que ele vem, não. E quando eu disser não, eu conheço ele. Ele vai pedir por favor. Ele vai dar uns 2 argumentos. E aí depois eu vou dar o que ele está pedindo. E aí ele vem. Você diz o não. Aí ele... Não, então ele ou ele esperneia, ou então ele se aquieta. E acontece tudo exatamente como você previu. Quem é pai e mãe aqui sabe que isso acontece. Você olha para a cara do filho e sabe exatamente como vai ocorrer. Pergunta, não houve relacionamento real? Não houve amor do pai no trato com o filho? Não houve pedido real da parte do filho? Não foi a súplica já esperada por você como pai? Eu vou dar assim que ele der a súplica, porque ele precisa aprender isso, ele precisa aprender aquilo, ele precisa paciência, e eu preciso ensinar isso para ele. Tudo ocorreu de modo real, mesmo você já sabendo de tudo o que ia acontecer. Irmãos, obviamente, a proporção é infinita. Você está diante de um Deus que é sábio, imutável, eterno em todos os seus atributos, mas que resolveu se relacionar com você. E resolveu fazer parar de chover por meio da oração de um homem semelhante a nós, como diz Tiago. Aí você diz assim, Deus já sabe do futuro, não preciso orar. Ore, porque Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou, e não choveu. Nunca houve um dia semelhante a esse na história. Um dia em que um homem falou e Deus ouviu. Está lá no livro de Josué, quando o sol parou. Nunca houve dia semelhante a este. O próprio sol parou, por meio da oração de um servo de Deus. Você pode orar mesmo diante de um Deus que não muda. A sua oração não vai mudar os decretos de Deus, não vai. Mas tem uma coisa que vai mudar, eu não tenho dúvidas. Vai mudar seu coração, sua relação com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante do Senhor que é tão grandioso. Nós não temos palavras para descrever a tua grandiosidade em todos os teus aspectos e atributos. Mas nós temos, Pai, a convicção de que o Senhor fala com seres tão pequenos, pecadores, indignos, limitados. Que o Senhor molda o nosso coração, o Senhor muda o nosso caráter. Que nós temos relação real e viva com o Senhor.
que nós podemos andar dia após dia com confiança, com segurança. Ó Deus, mas às vezes o nosso coração titubeia, o nosso coração balança. Ó Deus, a nossa mente, ó Deus, nos trai e pensamentos, ideias, dúvidas a respeito do Senhor. Tudo isso vem no meio das crises. Mas nós queremos pedir que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor sustente a nossa fé dia após dia. Nós queremos, ó Pai, viver com maturidade espiritual. Nós queremos crescer, nós não queremos ser agitados de um lado para outro, sendo levados por todo o vento de doutrina. Nós não queremos ser de ânimo dobre, inconstante em todos os nossos caminhos. Mas nós queremos olhar para o Senhor, para esses aspectos tão gloriosos que nós não chegaremos lá, nós não seremos imutáveis, nós sabemos disso. Mas nós queremos buscar estabilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade a ponto de outros olharem para nós e perceberem o caráter de Cristo e glorificarem ao Senhor. Ó Deus, e se espelharem na vida diante do Senhor também. Mas nós dependemos completamente do Senhor para tudo e pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Dá-nos fé madura, coração estável. Ó Deus, que 2026 não seja só mais um ano em que fazemos promessas, mas que a partir de hoje, ainda hoje, Senhor, nosso coração se volte para o Senhor, suplicando a Tua misericórdia, suplicando a Tua boa mão, crescimento espiritual, estabilidade emocional, nos relacionamentos. Ó Deus, traz-nos, por misericórdia, Pai, as Tuas boas dádivas nas áreas da nossa vida, Pai. Estabilidade no relacionamento com o cônjuge. Sabedoria, ó Deus, para criar os nossos filhos. Ó Deus, dá-nos crescimento, Pai, espiritual na Tua igreja, nos relacionamentos, nos departamentos, no exercício da liderança. Ó Deus, na vida de liderado. Põe Tua boa mão sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, porque pedimos, Pai, não porque merecemos nada, mas porque dependemos completamente do Senhor. Nós queremos mudar, Pai, mas para crescer à medida de Cristo. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.